Hoje eu vou contar para vocês como que eu consegui vir morar aqui no Japão, como que eu consegui tirar o meu visto. Eu sempre recebo essa pergunta. Eu cresci vendo os meus familiares virem aqui para o Japão. Eu sabia que eu podia vir morar no Japão, trabalhar e tudo mais, só que não é apenas marcar a passagem e vir. A gente precisa fazer as documentações, tirar o visto. E para isso, eu precisava que alguém desse entrada nesses documentos, no caso, na minha elegibilidade. Alguém que estivesse morando aqui no Japão e que fosse parente. E ninguém queria fazer isso, ninguém queria dar entrada. É aquela coisa, pessoal, sempre que a gente precisa, né, não é tão fácil conseguir um favor. Então, foi bem complicada essa parte. Parece que as pessoas que moram em São Paulo não precisam tirar a elegibilidade, mas quem mora no estado do Pará, por exemplo, que é o meu caso, precisa tirar, obrigatoriamente. E um belo dia eu estava dentro do ônibus, o ônibus estava lotado e eu ouvi o anúncio de uma agência de viagem falando que ajudava as pessoas que eram descendentes a vir aqui para o Japão. E sério, naquele mesmo momento eu decorei o número da agência. No outro dia eu fui para a cidade de novo, porque eu não morava na cidade, gente. Eu morava bem no interiorzinho pequeno e lá nem pegava área. Então no outro dia eu voltei para a cidade, levei um celular e liguei para aquele número. E eu lembro perfeitamente que eu estava em pé, perto de uma igreja. Aí a moça falou assim, você consegue vir aqui no nosso escritório, que ficava em uma outra cidade, não sei se era Castanhal ou Belém, eu tô em dúvida. E ela disse assim, você tem como anotar o meu endereço? Eu nem tinha como anotar, gente. Eu falei, tem sim. Ela foi falando, eu decorei todo o endereço dela. E quando chegou em casa, eu falei, mãe, a gente tem que ir nesse endereço. A gente precisa ouvir se tem possibilidade de ir ou não, como que faz. Eu tinha 17 anos e a minha mãe embarcou, né, e foi até lá comigo. Chegando lá, a moça dona da agência falou assim, olha, a única forma que eu tô vendo aqui, a única saída é você ir, no caso a minha mãe, para minha mãe vir para o Japão e dar entrada para os teus filhos irem. A minha mãe, ela é segunda geração e geralmente quem é a segunda geração, Nisei, não precisa tirar a elegibilidade. Então a minha mãe era só tirar o visto e vir, não ia precisar de ajuda assim de ninguém no sentido de alguém dar entrada para ela. E a gente nunca tinha imaginado essa possibilidade, foi o que acabou acontecendo. A minha mãe veio para o Japão. A minha mãe veio e deu entrada na elegibilidade do meu irmão e do meu padrasto. E depois de um ano dessa ligação, eu consegui vir também aqui para o Japão. Primeira vez que eu vim para cá, eu tinha 18 anos e eu fiquei 4 anos mais ou menos aqui. Voltei para o Brasil, fiquei 5 anos no Brasil e retornei aqui para o Japão agora essa segunda vez. E dessa vez já completou 4 anos que eu estou aqui. E os planos de Deus, eles são sempre perfeitos. Por mais que a gente não esteja vendo uma outra solução, Deus está vendo e isso basta. Porque eu já tinha pedido para algumas pessoas darem entrada, pessoas que estavam aqui, tipo assim, não deram entrada, não queriam e tá tudo certo, pessoal. Ninguém é obrigado a fazer o que não quer, a fazer favor que não tá querendo. Por isso que a nossa expectativa e a nossa esperança, ela tem que estar sempre em Deus, porque Ele é o único que não vai nos decepcionar, nunca vai nos frustrar. Eu já me acostumei a morar aqui no Japão, mas eu sinto muita falta do Brasil e eu sei que a gente tem que voltar porque lá é o nosso país. E tem a minha família lá também, que eu sinto muita saudade, saudade de conviver mais, principalmente da minha filha conviver mais com eles também. Estou orando para isso, então no tempo certo, no tempo perfeito de Deus, as coisas vão acontecer. É nisso que eu acredito. E não se esquece de se inscrever aqui no canal para conhecer um pouco mais do Japão.